Olá, crianças do quarto ano, bom dia, tudo bem? Mais uma aula de matemática nesta manhã. Hoje nós vamos estudar sobre propriedades da multiplicação. Aqui eu coloquei no nosso quadro sobre o nosso assunto de hoje, propriedades da multiplicação. A multiplicação tem três propriedades: propriedade comutativa, propriedade associativa e propriedade do elemento neutro. Primeiro, vamos conhecer a propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? A propriedade comutativa, trocando-se a ordem dos fatores de uma multiplicação, o produto não se altera. Propriedade comutativa, trocando-se a ordem dos fatores de uma multiplicação, o produto não se altera. Aqui eu coloquei o exemplo, tá? Eu coloquei um exemplo aqui sobre a propriedade comutativa. Quando está falando que a multiplicação, o produto não se altera, é quando eu faço 3 vezes 6, que é igual a 18, ou 6 vezes 3, que é igual a 18. Aqui, a multiplicação não se alterou e ela ficou inversa. Então, isso aqui é a propriedade comutativa. 3 vezes 6, 18, ou 6 vezes 3, 18. Essa é a propriedade comutativa. Vamos conhecer também a propriedade associativa. O que é a propriedade associativa, professora? Associando-se os fatores de uma multiplicação de modos diferentes, o produto não se altera, tá? Associando os fatores de uma multiplicação de modos diferentes, o produto não se altera. Aí eu coloquei o exemplo da propriedade associativa aqui, ó. Propriedade associativa. Eu coloquei aqui 5 vezes 4 vezes 2. Aí como é que eu vou fazer essa propriedade? 5 vezes 4, 20. Eu vou abaixar o sinal de vezes e vou abaixar o 2. 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 2, 40. O inverso. 5 vezes 4 vezes 2. Eu vou abaixar o 5. Depois eu vou 4 vezes 2, 8. 5 vezes 8, 40. Então, essa aqui é a propriedade associativa, que associando os fatores da multiplicação de modos diferentes, como eu fiz aqui, o produto não vai se alterar, vai dar o mesmo produto, o mesmo resultado, ok? E o elemento neutro? O elemento neutro da multiplicação é o número 1, tá? O elemento neutro da multiplicação é o número 1. E o zero também ele é um elemento neutro, que já está falando do elemento neutro zero. Então, mas aqui, nessa multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Eu coloquei o exemplo de elemento neutro, que é o 1, 9 vezes 1 é 9, 20 vezes 1 é 20, ou 1 vezes 9 é 9, 1 vezes 20 é 20. Essa aí é a propriedade do elemento neutro. Então, é esse assunto que nós vamos estar estudando essa semana no nosso livro, na página 112. Propriedades da multiplicação, tá? Da página 111, perdão, tá? Vamos ver aqui sobre a propriedade comutativa, propriedade de elemento neutro e a propriedade associativa. Veremos a seguir algumas propriedades importantes da multiplicação, que é a comutativa, que eu mostrei aqui os fatores de uma multiplicação não se alteram, né? E o elemento neutro e associativa. Comutativa. Lucinda levou seus 2 netos, Maicon e Beatriz, para assistir uma peça de teatro. Cada ingresso custou R$12. Para saber quanto Lucinda gastou com esses ingressos, Maicon e Beatriz efetuaram o cálculo de maneiras diferentes. Aí está o cálculo do Maicon e está o cálculo da Beatriz, né? O que você pode perceber nos produtos obtidos por Maicon e por Beatriz? Em relação à ordem dos fatores, o que você diz? Os produtos são os mesmos, gente, né? Os fatores foram trocados de ordem. Pode ver que o do Maicon e o da Beatriz são os mesmos fatores, mas eles foram trocados de ordem. Em uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Essa é a propriedade comutativa da multiplicação, como eu fiz aqui, tá? 3 vezes 6, 18, ou 6 vezes 3, 18, e como foi feito aí do Maicon e da Beatriz. Os dois eles fizeram o mesmo, o produto são iguais, são o mesmo, só que os fatores foram trocados de ordem. Depois, no nosso livro, vem o elemento neutro, que o elemento neutro da multiplicação é o 1.
Douglas resolveu conferir com uma calculadora o resultado de algumas multiplicações que tinham o número 1 como um dos fatores. Observe os cálculos que ele fez e os resultados que obteve. Aí tá igual como eu fiz. 9 vezes 1 é igual a 9, 20 vezes 1 é igual a 20, ou 1 vezes 9 é igual a 9, 1 vezes 20 é igual a 20. Aí tem alguns exemplos da mesma forma. 1 vezes 30, que é igual a 30, 79 vezes 1, que é igual a 79. O que você pode perceber em relação ao produto obtido quando um dos fatores é igual a 1? Hein? É uma pergunta. E aí diz, em todos os casos, o resultado da multiplicação de um fator pelo número 1, o resultado no outro fator é igual a 1. É igual mesmo, né? Então só fez faz o mesmo resultado, não se alterou. Em uma multiplicação de dois fatores, quando um deles é igual a 1, o produto é igual ao outro fator. Por esse motivo, o 1 é chamado elemento neutro da multiplicação. Vou ler mais uma vez. Em uma multiplicação de dois fatores, quando um deles é igual a 1, o produto é igual ao outro fator. Por esse motivo, o 1 é chamado elemento neutro da multiplicação. E a propriedade associativa? Né? A propriedade associativa foi aqui que eu dei o exemplo, né? Que os fatores de uma multiplicação de modos diferentes, o produto não se altera, né? O resultado, o produto vai dar o mesmo resultado, mesmo que a operação seja inversa. Aí vamos conhecer a propriedade associativa. A professora Beth pediu aos seus alunos que efetuassem a seguinte multiplicação, que está aí no quadro, 100 vezes 9 vezes 4. Veja como os três alunos resolveram esse cálculo. Como a Amanda fez, como o Bruno fez e como o Pietro fez, né? O mesmo resultado, né? O que você pode perceber em relação aos fatores que foram associados? Em relação aos produtos obtidos também, o que você achou? Né? Os fatores eles foram associados de maneira diferente e os produtos obtidos de formas iguais. Os fatores dessas três operações da Amanda, do Bruno e do Pietro, eles foram associados de maneira diferente, mas os produtos obtidos são iguais. Em uma multiplicação de 3 ou mais fatores, a associação dos fatores não altera o produto. Em uma multiplicação de 3 ou mais fatores, a associação dos fatores não altera o produto. E essa propriedade é a propriedade associativa da multiplicação. Ok? E para a gente saber mais sobre esse assunto, a gente vai fazer o exercício da página 112, 113, só até 113. Ou o assunto dessa semana é bem pequeno. Você vai ler, né, e vai responder a nossa atividade dessa semana sobre propriedades da multiplicação. Qualquer dúvida, vá lá na plataforma, coloque a dúvida e não espero você na conferência para tirar todas as dúvidas, tá? Que Deus abençoe, um dia maravilhoso, de bênção para você.